E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, né? Quanto tempo. Mas é que eu recebi tanta mensagem de amigos, de conhecedores de história, de gente que gosta do conteúdo, que eu resolvi fazer um vídeo. É um vídeo sobre o Dia da Aviação de Caça. Mas antes de eu entrar em detalhe, vamos rodar a vinheta? Roda a vinheta aí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aí, não esqueceram de mim. Eu sei que o canal tava meio sem movimento, tava meio esquecido nunca, esquecido não. Mas ele tava sem conteúdo. Mas é porque hoje é um dia especial. Hoje é dia 22 de abril. E por um acaso, há 11 dias atrás, dia 11 de abril, houve o primeiro seminário de História Militar que eu proferi uma palestra, esse seminário aí. Eu proferi uma palestra, a palestra era a preparação e o envio do primeiro grupo de aviação de caça para o Teatro de Operações lá na Itália. E foi uma palestra bem legal. Eu queria trazer para vocês, para homenagear o dia de hoje, que é o dia de aviação de caça, essa palestra, de forma que vocês entendam os feitos dos nossos heróis da Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente fala muito Hitler, Pearl Harbor, a entrada dos Estados Unidos, mas a gente esquece que o Brasil estava lá também. E nós tivemos heróis, nós tivemos mortos, nós tivemos famílias, nós tivemos gente. Só que na escola a gente costuma dizer que quem é que foi do Brasil para a Segunda Guerra? A FEB, o Exército. Não foi bem assim, não. Tem a Força Aérea também. Então, sem mais delongas, eu vou deixar para vocês aí o vídeo, mas antes, claro, se inscreve aí no canal, entra nas minhas redes sociais, tá aí, ó. Tá aí o meu Instagram, tá aí o meu Facebook, meu TikTok, tá aí o meu canal do YouTube. Mais do que isso, aqui no canal do YouTube, vai lá, dá uma curtida, dá um joinha, se inscreve no canal, dá essa moral, compartilha com a galera. Beleza? Então, sem mais delongas, eu vou botar aí para vocês essa aula, esse vídeo que eu dei dessa palestra. Beleza? Roda o vídeo. Bom, senhores, meu objetivo aqui é apresentar como ocorreu o processo de criação, preparação e o envio do primeiro grupo de aviação de caça para o Teatro de Operações na Itália. E para atingir esse objetivo, eu vou seguir esse singelo roteiro. Vou falar do início da aviação militar no Brasil, da criação do Ministério da Aeronáutica, da criação, da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, é mais ou menos um resumo do que a gente já viu hoje e viu ontem também. Vou falar da FAB na guerra e fazer uma breve conclusão. Vamos falar do início da aviação militar no Brasil. O primeiro voo operacional de combate na história foi em 1911, na Guerra Ítalo-Turca. Foi lá que o avião foi empregado como máquina de combate, máquina de guerra pela primeira vez. Logo depois veio a Primeira Guerra Mundial, né? E na Primeira Guerra Mundial ocorreu o primeiro combate aéreo. Quem acha que Roland Garros é só um torneio de tênis, não é só isso. Roland Garros foi um piloto francês que conseguiu sincronizar, o primeiro piloto francês que conseguiu sincronizar a metralhadora a bordo, né, de um avião, de um biplano, e a hélice. E aí ele conseguiu atingir ou alvejar o avião inimigo que ia lá fazer observação do movimento das tropas dos inimigos. Logo depois ele foi abatido em voo, né, o Roland Garros, e o avião dele caiu atrás das linhas inimigas. O alemão, ele não conseguiu incendiar o avião, o alemão foi lá, pegou o avião, e um engenheiro chamado Fokker, holandês, conseguiu aperfeiçoar a sincronização. Então, porque o Roland Garros, a sincronização dele, ele fazia as pás com um ácido forçado. Aí o Fokker conseguiu sincronizar realmente, não batia mais nas pás das hélices. Então isso foi em 1915, que coincidiu com o primeiro emprego militar do avião no Brasil, que foi na Guerra do Contestado em Santa Catarina, que também coincidiu com o primeiro acidente aéreo com vítima, primeiro acidente militar aéreo com vítima no Brasil, que foi
tenente, que depois, postumamente, foi chamado, foi promovido a capitão, o tenente Kirk, ou capitão Kirk, que hoje é o nome de uma rua lá na Vila dos Oficiais do Galeão. Então, ele foi o primeiro acidentado. A formação dos pilotos militares nessa época, ela era privada. Primeiro, os pilotos iam para a França para fazer um curso. Depois, esse curso ele foi feito nos Afonsos, por uma empresa italiana. Essa empresa faliu por conta da falta de pagamento do governo brasileiro. E quando ela faliu, tanto o Exército quanto a Marinha sentiram necessidade de criar o seu próprio curso para utilizar o avião como arma de guerra, utilizando o exemplo da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, a Marinha em 1916, depois o Exército em 1918. A Escola de Aviação da Marinha era lá na Ponta do Galeão. Na verdade, ela teve três bases, né? Três locais, mas ela se fixou na Ponta do Galeão, e a Escola de Aviação do Exército era no Campo dos Afonsos, que hoje é onde. A doutrina do avião, a doutrina emprego do avião, ela era feita conforme as forças que os tinham, né? Então, na Marinha, o avião ele era principalmente para a defesa de navios e portos, e no Exército, suporte de operações internas. Não havia autonomia doutrinária, administrativa e operacional para o uso do avião. Eles eram um acessório daquela força, né, que estava à frente. As primeiras forças aéreas independentes no mundo foram a italiana, em 29, a inglesa em 18 e a francesa em 33. Um dado importante é que a Força Aérea Americana ela só foi criada depois da guerra, em 1948. Então, durante a guerra, a gente era subordinado à USAAF, que era a aeronáutica, era a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Na década de 30, foi criada a aviação civil no Brasil e os Correios Aéreos. O Correio Aéreo Naval, na Marinha, em 35, e o militar, que era do Exército, em 31. E essa separação, isso durou até 1941, com a criação do Ministério da Aeronáutica. E é o nosso próximo tópico, a criação do Ministério da Aeronáutica. Eu fiz uma breve linha do tempo aí. O primeiro emprego militar no Brasil em 1915, a criação da Escola de Aviação Naval em 1916, a Escola de Aviação Militar em 1918 e a criação do Departamento de Aviação Civil, que era subordinado ao Ministério da Aviação e Obras Públicas. Não estava dentro nem do Ministério da Guerra, né? O Ministério do Exército era o Ministério da Guerra, nem no Ministério da Marinha. Em 1931 foi criado o Correio Aéreo Militar, em 1935 foi criado o Correio Aéreo Naval, e em 1939, o início da Segunda Guerra Mundial, em setembro, né? Com a invasão alemã na Polônia. Terminei falando da invasão da Polônia, né? Do início da Segunda Guerra Mundial, porque por conta do início da Segunda Guerra Mundial, e principalmente do sucesso da Luftwaffe, do avanço alemão com o emprego da Luftwaffe, percebeu-se que o avião ele não era simplesmente um acessório ou da Força Terrestre ou da Força Marinha, ele precisava de ter autonomia. E na Segunda Guerra Mundial foi onde o emprego do avião como arma de guerra se modernizou e se cristalizou. Então, sentiu-se a necessidade da criação de uma força aérea. Getúlio Vargas, então, determina que se iniciam os estudos para a criação de uma força aérea autônoma e pede tanto ao Ministério da Guerra quanto ao Ministério da Marinha e da Aviação de Obras Públicas um parecer quanto à criação do Ministério da Aeronáutica. Infelizmente, Almirante Guerra, foi só a Marinha desfavorável. O Exército e a Aviação e o Ministério de Aviação e Obras Públicas foi a favor. Em 21 de janeiro, finalmente, o presidente Getúlio Vargas criou o Ministério da Aeronáutica. Esse era o gabinete do Ministério da Aeronáutica, ao centro o presidente Getúlio Vargas, e aqui o ministro Salgado Filho. Esse acervo de aviação, tanto do Exército quanto da Marinha, foi repassado para a Força Aérea, um total de 430 aeronaves. Nenhuma dessas aeronaves era nem de caça e nem de bombardeio, foi, no final, a principal missão do grupo de caça.
Nenhuma dessas aeronaves era de caça e bombardeio, e o ministro era um civil, né? Era o ministro Salgado Filho, que era um político do Rio Grande do Sul, e Getúlio Vargas assim definiu para que não houvesse nem a preponderância do pensamento de marinha, nem do pensamento de aeronáutica, de exército, na criação do Ministério da Aeronáutica. Bom, eu fiz uma linha do tempo, de novo. Em janeiro foi a criação do Ministério da Aeronáutica, Salgado Filho tomou posse, está ainda aí. Em maio foi a criação das escolas da Aeronáutica, foi a criação tanto da Escola de Aviação, que hoje é a Academia da Força Aérea, quanto da Escola de Especialistas de Aeronáutica. E, em dezembro, os Estados Unidos entram em guerra após o bombardeio a Pearl Harbor, dia 7, né? Dia 7 de dezembro. E o bombardeio a Pearl Harbor foi preponderante tanto para os Estados Unidos entrarem na guerra, como para arrastar o Brasil para a guerra também, por conta da modernização que a Força Aérea precisava. E é disso que a gente vai falar, que é a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Em 42, o Coronel Vieira já falou da Conferência dos Países Sul-Americanos, que o Brasil rompe as relações com o eixo, está aqui. Em abril, é o início da reequipagem da FAB, quando o Land-Lease, que o Land-Lease Act, que o Coronel Vieira também já abordou, ele finalmente entra em vigor, porque até a gente romper relações com os países do eixo, os Estados Unidos estavam bastante reticentes em empregar o Land-Lease com o Brasil, que aí hoje... Informa o repórter essa em edição extraordinária. E atenção, atenção, Rio. O Brasil acaba de declarar guerra às potências do eixo. O presidente Vargas determinou a convocação de reservistas para a formação das Forças Expedicionárias Brasileiras. Em agosto a gente entra em guerra, 22 de agosto, 21, Getúlio Vargas convoca o gabinete de ministros e avisa que vai entrar em guerra por conta, o comandante Alves de Almeida falou ontem, do torpedeamento dos navios lá no litoral de Sergipe, né? Os 3 navios mercantes, acho que 16, 17 e 18 de agosto, salvo melhor de... Em janeiro, a Conferência de Natal, ou Conferência do Potengi, quando Getúlio Vargas e o presidente Roosevelt, tinha acabado de chegar de uma conferência em Alta, né? Ele veio de lá diretamente para cá, do Egito, diretamente para Natal, aonde Vargas fala o seguinte: eu quero a CSN e os aviões mais modernos dos Estados Unidos para eu poder dar suporte lá no Teatro de Operações Europeu, porque o que eles queriam é que a gente mandasse gente para lá, né, para combater. E aí o presidente Roosevelt autoriza e começa aquela que o Coronel Vieira já abordou na palestra dele, a equipagem com os aviões de primeira linha para a Força Aérea Brasileira. Em setembro, a United States Brazilian Air Training Unit, os BAT, é criada para que seja intensificado o treinamento dos pilotos brasileiros, principalmente doutrina de emprego, doutrina tática. Vamos lembrar, eu vou falar mais adiante, mas vamos falar que nós tínhamos aviões obsoletos que não tinham radar, equipamentos de comunicação que não funcionavam, e não existia uma fraseologia, não existia uma doutrina de emprego. Então, os barcos, ela era extremamente importante para que se criasse essa doutrina de guerra. E no final de 1943, em dezembro, finalmente é criado o primeiro grupo de aviação de caça, que era o grupo designado pelo presidente Getúlio Vargas para atuar no Teatro de Operações da Itália. Foi designado o Major Nero Moura, né, que era do gabinete do ministro, para ser o comandante desse grupo de aviação. Ele foi formado principalmente por voluntários de todas as unidades de aviação da FAB e aqueles alunos formados na Escola de Aviação entre 41 e 42, né? 41 e 42. Foi criado em 18 de dezembro. O primeiro comandante foi o Major Nero Moura, que logo depois foi promovido a tenente-coronel. E o Major Nero Moura escolheu 36 homens-chave, que eram os líderes das suas esquadrilhas. Os líderes das suas esquadrilhas escolheram alguns pilotos para trabalhar com eles, tiveram essa oportunidade. Ele escolheu um intendente e os mecânicos de voo. Esses homens-chave foram esses 36, foram os primeiros a iniciar o treinamento. E esse esquadrão foi equipado com essas aeronaves T-40 que estão aqui. T-40 Curtis T-40. Logo após criado, em 18 de dezembro ele foi criado, 3 de janeiro esses homens-chave já embarcaram para o Panamá
para iniciar a preparação para a guerra. Então tá aí, a preparação do grupo de caça para a guerra, ela compreendeu 4 fases. A primeira fase, esses grupos, eu falei que eles foram para o Panamá, desculpa, eles foram para o Panamá, foi da segunda fase. Então os 36 homens-chave saíram aqui do Santos Dumont e embarcaram, saíram daqui, para a Natal, até chegar em Orlando. Eles foram para a Escola de Tática Aplicada da US Army Air Force, enquanto o efetivo restante, que ainda estava sendo formado, permanecia no Brasil, em Natal, fazendo a adaptação ao P-40. A segunda fase, aí já foi em fevereiro e março, foi no Albrook Army Airfield, já no Panamá. Todos os integrantes se reuniram nessa base americana, na zona do Canal do Panamá, para realizar a adaptação à organização administrativa e operacional da Força Aérea do Exército Americano. Por quê? Porque a unidade de caça, o primeiro grupo de aviação de caça, ele era um grupo que ia ser, junto com outros 3 grupos, formar um esquadrão da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Então, eles precisavam entender como era a organização administrativa e operacional daquele esquadrão. Logo depois, na terceira fase, aí eles vão para a base de Água Dulce, também no Panamá, aí já fazer as missões no P-40. Fase final de adaptação dos homens do esquadrão brasileiro. Também, ao final dessa adaptação e treinamento das missões, eles assumem a defesa da zona do Canal do Panamá. Eles incorporam o pavilhão nacional no dia 11 de maio, pavilhão que foi entregue ao Major Nero Moura pela esposa do ministro Salgado Filho. E também no Panamá, em Água Dulce, foi onde teve a nossa primeira baixa, que foi o tenente Gastaldoni, numa missão de treinamento. Ele perdeu o controle do avião, o avião foi ao solo e ele faleceu. Então, ele foi enterrado lá mesmo no dia 19, no dia seguinte, e após a guerra, os restos mortais dele foram trasladados para o Brasil. Então, essa é uma das baixas do grupo de aviação. Aí teve a quarta fase, quando eles terminaram. O curso de Água Dulce terminou no meio de junho, 20 de junho, foi o que é 15 anos. E eles foram para Suffolk, perto de Nova York. Nessa fase, eles foram ter adaptação aí ao avião que eles usaram efetivamente no teatro de operações, que era o P-47. Eles treinaram com o P-40, todas as fases do treinamento, mas o avião que eles utilizaram foi o P-47. Nessa última fase do treinamento, o efetivo do esquadrão iniciou a adaptação à aeronave que seria utilizada no TO europeu, o P-47. Lá permaneceram até meados de setembro, quando embarcaram em navios da Marinha Americana, finalmente para a Europa, dando o início das operações no dia 31 de outubro de 44. Então, eu fiz mais uma linha do tempo. 43, a criação do primeiro grupo de caça. Em janeiro, eles já iniciaram o treinamento em Orlando e no Panamá. Em agosto, o fim do treinamento já com os P-47 e a ida para a Itália. E aí a gente começa a fase da guerra. Em 44, dia 31 de outubro, é o batismo de fogo. É importante frisar que eles desembarcaram em Tarquínia, no famoso lamaçal de Tarquínia, porque lá não tinha nenhuma condição de operar, mas eles operaram a seguir. E logo após, no final de novembro, eles vão para Pisa, aonde é a base até o final da guerra. Essa guerra, ela vai até, são 444 missões, de outubro até o dia 2 de maio, quando encerra a participação do grupo de caça na guerra. 2 de maio, 6 dias antes, porque foi a rendição italiana, né? Em 2 de maio. 2 de maio acaba a participação da FAB na guerra. E em julho, eles são recebidos aqui no Rio de Janeiro, ao retorno, pelo presidente Getúlio Vargas. Recebidos lá hoje Rio Branco, Avenida Rio Branco. Bom, a FAB na guerra. Foram 444 missões realizadas entre os dias 31 de outubro de 44 e 2 de maio de 45. No dia 22 de abril de 45, foram 11 missões e 44 surtidas. Foi um recorde do grupo de caça. Por isso, o dia 22 de abril é até hoje considerado o dia da aviação de caça, comemorado, né? O dia da aviação de caça na Força Aérea Brasileira. Foram 6.144 horas de voo, 4.442 bombas lançadas. Uma particularidade,
todo o treinamento realizado no Panamá e em Suffolk foi treinamento de dogfight, ou seja, luta 1 contra 1. Na verdade, não era 1 contra 1, era 2 contra 1, né? No P-40. Eram 2 contra 1. Só que chegou lá na Itália, os aliados já tinham superioridade aérea. Aliás, não era nem superioridade, já era supremacia. Então, praticamente não houve 1 contra 1 ou 2 contra 1 na Itália. A gente virou uma unidade de bombardeio interdição. Então, a missão do grupo foi totalmente subvertida por conta da necessidade, não por conta de outra coisa. Quer dizer, eles treinaram para fazer uma coisa, chegaram lá e fizeram outra. O tenente Alberto Martins Torre realizou 99 missões. Aí eu vou fazer aqui um apanhado. Por que isso é relevante? Os outros esquadrões, eram 4 esquadrões, eram 4 grupos de aviação de caça, no esquadrão 30º, 50º Esquadrão de Aviação de Caça dos Estados Unidos. Eram 3 americanos e o grupo de caça, que é o First Brazilian Squadron Group, né? E os outros 3 eram americanos. O piloto americano, quando ele chegava a 30 horas de voo, ele era mandado para casa, acabava o serviço dele. Como a gente não tinha recompletamento, não tinha como mandar de volta para casa, então eles continuavam voando. Isso, obviamente, levava muitas baixas médicas, o piloto ele não conseguia mais voar, ele tinha problemas, mas, por exemplo, o tenente Alberto Martins Torres fez 99 missões. Nós tivemos 12 dos 36 pilotos que atuaram lá, fizeram mais de 80 horas de missão. 8 pilotos foram mortos na guerra, na campanha, contando o tenente Castaldoni. Na verdade, foram 3 em treinamento e 5 em combate aéreo mesmo. Um foi no Panamá, tenente Castaldoni. 2, um colidiu com o outro no final de novembro, logo no começo da guerra, e os outros 5 em missão real. Em 22 de abril de 1986, numa comemoração do Dia da Aviação de Caça, o grupo de aviação de caça que existe até hoje é o primeiro grupo de aviação de caça, que está sendo, desculpa, aqui, ele recebeu a Presidential Unit Citation, uma comemoração que é exclusiva das Forças Armadas dos Estados Unidos, e fora dos esquadrões aéreos americanos, só um grupo de aviação de caça brasileiro e um grupo de aviação da Grã-Bretanha receberam essa comenda. Então, realmente, os valorosos pilotos do grupo de aviação de caça tiveram a sua atuação lá reconhecida pela aviação americana, pela Força Aérea Americana. Bom, a minha conclusão é que a criação do Ministério da Aeronáutica em 1941 foi a solução para responder aos avanços tecnológicos do uso do avião como máquina de combate, né? As dificuldades encontradas quando o Ministério da Aeronáutica foi criado. Os meios aéreos eram obsoletos, a Maria falou isso ontem, hoje o Coronel Vieira já falou, e era verdade, a gente operava em biplano, ninguém mais operava biplano no teatro de operações. A gente operava, se eu não me engano, 35% da nossa aviação, dos 430 aviões que a gente recebeu, 35% eram biplanos. Coisa que a gente não se usava, não se usava mais a aeronave biplana, que era de observação, né? Passe também de observação. Dos 430 aviões que a gente recebeu, 331 eram do Exército e 99 da Marinha. Me esqueci de um. Nós tínhamos meios aéreos obsoletos, recursos humanos inexperientes e despreparados, além da estrutura organizacional simplória para o emprego do avião. Aquele gabinete que eu mostrei era basicamente a estrutura organizacional de toda a Força Aérea, aquela foto que eu mostrei de Salgado Filho e o Getúlio Vargas, era toda a estrutura organizacional da Força Aérea, no início, né? A nossa entrada na guerra, a gente teve acesso aos recursos necessários, e aí eu vou repetir o comandante Alves de Almeida de ontem. O treinamento com o americano foi fundamental para que a gente evoluísse em Força Aérea, para que a gente profissionalizasse a Força Aérea e tivesse contato com os meios mais modernos de emprego do avião da época, né? Que a gente vem aperfeiçoando até o presente momento. Então, os acessos aos recursos necessários de meios aéreos modernos, através do Land-Lease Act americano, e a capacitação e preparo dos nossos recursos humanos. E uma significativa contribuição dessa experiência na Segunda Guerra Mundial, tanto na aviação de patrulha, quanto na ligação e observação e no grupo de caça, para o aperfeiçoamento dos meios e
da Força Aérea como um todo. Logo após a Força Aérea, a gente tem um boom de mudanças na FAB, um boom de reestruturações da FAB, até 1951, que coincidiu, inclusive, com o primeiro-ministro militar, da Aeronáutica foi o Brigadeiro Trompowski, né? E uma curiosidade, ele assumiu como 3 estrelas porque não tinha brigadeiro de 4 estrelas na Força. Ele foi o primeiro brigadeiro de 4 estrelas e ele foi o almirante da Marinha. Bom, senhores, deixo aqui a minha frase feita, terminei a minha guerra. As pessoas felizes encaram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Então, a gente precisa revisitar sempre o passado para criar memória, foi falado isso aqui ontem também, para criar nossa memória e entender como a gente vai passar o nosso presente e tentar fazer um futuro melhor. Quem disse isso foi Epígoro. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. E aí, pessoal? Gostaram da aula? Muito bacana, né? Uma curiosidade é que os feitos dos nossos heróis de aviação são relembrados lá na Base Aérea de Santa Cruz todo dia 22 de abril, com a ópera do Danilo. É uma ópera que já foi até do Teatro Municipal, já foi até apresentada no Teatro Municipal. A ópera do Danilo foi um dos pilotos abatidos que caiu atrás das linhas inimigas e voltou a pé, percorrendo mais de 200 quilômetros em mais de 100 dias. Danilo, por acaso, era irmão do tenente-coronel Nero Moura, o comandante do esquadrão do 1º Grupo de Aviação de Caça. Então, pessoal, se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, dar um joinha, compartilhar e se inscrever aí no canal. Compartilha para geral. Falou? Obrigado aí pela moral. Até a próxima. Tchau, tchau.